O outro te dá aquilo que ele tem. Se ele não tem, não adianta você exigir. Gente, o que acontece quando eu falei, né? Desvende aí o seu marido, pessoas. Desvende pessoas e construa relacionamentos saudáveis. Desvende pessoas. Como que é isso, desvendar pessoa? Cada pessoa, cada ser humano, ele nasce, ele tem um temperamento. E o grande problema, eu vou falar para vocês que a maior parte dos nossos problemas do relacionamento, de relacionamento, até mesmo término de casamento, sabe, sociedade que não dá certo, amizades que acabam, brigas, relacionamentos que rompem, relacionamentos doentes, a maior parte de tudo isso é porque você não conhece sobre o temperamento do outro. E eu vou falar mais, nem o seu temperamento. Às vezes nem a gente conhece nem os nossos temperamentos, nem o nosso temperamento. E aí você faz o quê? Você exige do outro aquilo que ele não tem para te dar. E é isso que eu tenho falado com vocês consecutivamente aqui. O outro te dá aquilo que ele tem. Se ele não tem, não adianta você exigir. Se ele não tem, não adianta você, sabe, tirar leite de pedra, porque é a mesma coisa de você estar tentando tirar leite de pedra. Só quem tira a água de pedra é Deus. Você não tira. E a gente tem que ter a humildade de aceitar isso. Então, Deus, ele traz uma analogia que você, o ser humano, a vida em conjunto, nós somos chamados para viver agrupados. Se nós vivermos sozinhos, nós não suportamos a dor da solidão, de viver sozinho. Você nasceu para ter gente ao seu lado. O ser humano em si nasceu para ter pessoas, para se sentir pertencido a um grupo. E nós vamos sempre querer o quê? Pessoas com a gente. E Deus usa o símbolo, né, a analogia do corpo para explicar o quê? Essa convivência entre as pessoas. E ele fala claramente que é como se nós fôssemos um corpo, onde cada um ocupa uma parte fundamental naquele corpo, que é insubstituível, que às vezes aparentemente parece sem importância, mas não é. E essas partes, elas são diferentes, elas têm funções diferentes, utilidades diferentes, mas elas estão o quê? Elas estão servindo a um corpo, elas estão em harmonia com aquele corpo, elas estão em harmonia com aquilo que tem que ser feito. Então, o ser humano, ele por si só, ele é extremamente diferente. Mas por quê? Porque cada ser humano, com as suas características, ocupam espaços diferentes. Só que esses espaços ocupados fazem o quê? Fazem com que um todo funcione. Você precisa de outras pessoas. Uma pessoa ali faltando perde o sentido. Não vai. Fica manco, fica esquisito. Então, o que a gente faz? A gente casa com outra pessoa e a gente olha para aquela pessoa e fala assim, eu vou te transformar na pessoa que eu acho que você tem que ser. Na pessoa que eu acho que é o certo. Então, se eu vim de uma família que tem uma cultura onde todo mundo fala mais baixo, onde as pessoas, sabe, elas não têm gestos muito amplos, onde elas são muito polidas, contidas. Isso é um exemplo. Aí eu encontro uma pessoa que de alguma forma eu me atraio por ela. E essa pessoa, ela tem gestos largos, ela fala com todo mundo, ela cumprimenta todo mundo e você já é mais na sua, mais acanhada, você não é tanto de muita gente, você quer ficar mais em casa, você é desconfiada, e aí o seu marido é aquela pessoa, é do todo, né, é da galera, da multidão, e aí você fala assim, aí quando você vê o marido da multidão, e você é reservada, o que você faz? Vou segurar o marido. Você começa a namorar com ele, você vê o seu namorado indo pro jogo de futebol, encontrar com um amigo lá no barzinho lá para tomar uma cerveja com os amigos. Você conhece seu marido e ele gosta de ir lá na casa da mãe dele, falar com a parentada dele toda. Ele gosta e você conheceu a pessoa lá. Aí você casa com ela. O que você faz? Ah, você já vai pro futebol? Não, mas você tinha que ficar comigo. Hoje é o meu dia. Não, amor, mas eu fiquei com você ontem. Ontem? Mas ontem foi ontem, hoje é hoje. E você tinha que vir para ficar, porque a minha mãe vai chegar e você tinha que estar aqui. Você já vai para casa da sua mãe? Ai, aquela familiarada sua chata, que todo mundo fala demais. E
aí você vai o quê? Você vai tentando mudar a pessoa. Você vai tentando polir a pessoa. Você não consegue parar e entender aquela outra pessoa como uma pessoa que gosta de estar no meio de um monte de gente. Aí aquela mulher que gosta de ficar mais em casa e o cara gosta de ir pra rua. Pô, mas é agitada, uma pessoa agitada. E aí você fala, porra, já vai de novo pra rua. Aí fica em casa, tá lá meio revoltado com tudo, com a vida. E assim, o relacionamento vai minando. E eu tô falando marido, mas isso pode ser filho. Ah, Sabrina, mas aí meu filho viveu num contexto. Mas aí são outras coisas. Seu filho é um menino agitado, ele gosta de ir pra rua. Ele gosta de conversar com todo mundo. Ele gosta de participar de todos os jogos que tem na escola. E aí você tem um outro filho que é mais reservado, que é quietinha, que, sabe, não gosta. E aí você fica ali tentando fazer o menino ir lá no meio do outro povo e fica lá. E tá vendo que seu irmão é popular. Tá vendo que seu irmão gosta de tudo. Você não gosta de nada. Ah, esse menino tem algum problema. Uma vez eu atendi um adolescente que a mãe levou pra mim, sabe por quê? Porque ela falava que o menino tinha algum problema. Então, mas que problema? Não, ele tem um problema, ele tem algum problema, ele tá entrando em depressão. Aí eu fui ver no final o que era. O menino tinha um irmão extremamente popular, extrovertido, e a mãe era extrovertida. E ele era um menino muito na dele, quieto. Não é uma timidez, porque existe algo assim, ó, eu quero ser extrovertida, mas não consigo. Aí a gente tem que trabalhar. Mas ele era na dele, ele gostava de ficar ali dentro da casa dele, mexendo, sem ter aquele bando de gente falando na cabeça. Ele era dele. Não era um sofrimento, não existia um sofrimento. O sofrimento estava na mãe, que queria que o menino fosse igual ao outro filho. E o pai era igual ao menino. E aí o que aconteceu? Você tem problema, porque você tem que ser igual a mim, igual ao seu irmão. Aquela mãe não conseguia perceber que aquele menino tinha uma peculiaridade, existia um temperamento, uma personalidade que era própria dele. E ela tinha que respeitar. Não adianta ela querer tratar um irmão igual ao outro. Cabe a nós, mães, educadores, perceber as características de cada um e falar segundo essas características. E só de você entender isso, já melhora muito, você já avança muito nos seus relacionamentos, muito. E foi quando eu entendi, que eu comecei a entender isso, que eu comecei não somente a aceitar Flávio ou a falar diferente com o Ryan e com a Noelle, mas que eu comecei a me aceitar, a falar assim, ok, eu não tenho problema, eu sou assim, o Flávio é assim, minha irmã é assim, meu outro irmão é assim, meu pai foi assim, porque às vezes pai e mãe exigem da gente que a gente seja igual, né? Você tem que ser, você vê sua mãe 100% competente, meta, objetivo, traça, começa, termina tudo, e você começa uma coisa, para no meio, e começa outra, você lê o livro, para no meio do livro, você pega o outro, para no meio do outro livro, e você vai borboletando pela vida, e você fala, eu sou um erro. Você não é um erro, isso faz parte do seu temperamento. E quando você entende isso, você aprende a lidar com isso e a trabalhar com você, mas sem peso, sem culpa, sem raiva de você mesma, porque você é assim. A sua mãe é de um jeito, seu pai é de um jeito e você é de outro. Brunella, nossa, Brunella é meu oposto. E a gente sofreu muito por causa disso. Por quê? Porque é normal isso, gente. É normal. Não estou crucificando minha mãe em nome de Jesus, não entendo. Porque a gente faz isso com o marido, a gente faz isso com todo mundo. Então, o que acontecia? Eu tenho minhas características que sobressaem. Então, o que falava? Tá vendo, Brunella? Olha lá, sua irmã é assim, assado. Gostava de estar no meio de um monte de gente, gostava de falar com um monte de gente, gostava de participar de tudo da escola, tudo quanto era festa, tudo quanto era desfile, e era eu lá, e tava eu lá no meio, eu não sabia nem jogar, eu tava lá no meio do jogo, não importava. Eu queria estar no meio da multidão, lá, no meio da galera. Quando mais criança. Aí, o que acontece? Brunella não é dela. Calma, tranquila, reservada. E não há sofrimento nisso. Tá tudo bem ela. Calma, assim, o equilíbrio, assim, vai andando aquela pessoa equilibrada. Eu sou muito entusiasta. As coisas têm que, sabe, me entusiasmar, tudo que eu tenho que fazer tem que ter paixão. E isso faz o quê? Eu vou pela impulsividade. Muitas das vezes eu vou pela impulsividade.
Brunella não, Brunella pensa, repensa, recontrola, recalcula, programa, anota na agenda de 2050, o que ela tem que fazer. Ela 2 anos antes, ela já programa o aniversário, a festa de aniversário. Então, quando chega nesse ano, 2 anos para frente, o aniversário de Isaac já está programado, já está feito. Eu decido um dia antes. Eu olho assim, como eu queria ser igual a minha irmã. Isso é maravilhoso. Porque eu vejo que a vida dela tá tranquila. A minha, vambora, partiu. É o meu jeito, é o jeito dela. Então aí, o que acontecia? Os meus pontos fortes eram usados para realçar os pontos fracos dela. Os pontos fortes dela eram usados para realçar os meus fracos. A Brunella, ela é um primor da organização. Vocês já repararam que eu falo muito de organização aqui com vocês, né? Meu trauma. Porque o quê? Sabrina é o primor da desorganização. Não consigo. É papelzinho, não consigo achar nada. Tanto é que eu tô vendo um assistente para mim e eu falei, você tem toque de organização? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma pessoa do meu lado com toque de organização. Ela tem que ser tão organizada, que eu não consiga desorganizar a cabeça dela. Porque se ela não tiver toque de organização, eu vou desorganizar a cabeça dela. Eu vou desorganizar. Mas porque eu preciso ser assim, porque uma pessoa, eu vou pegando, eu sou uma antena que vou captando tudo, para depois eu pego tudo isso e transformo em algo. Então, senão eu ia ficar o quê? Eu ia ficar cristalizada na informação. Aqui eu pego tudo e faço uma outra informação. Então, eu preciso de gente com toque de organização. E a minha irmã é a organização em pessoa. Imagina na infância como que eu sofri. Porque eu era o quê? Eu era a louca da desorganização. Mas eu me acho na minha desorganização. Nem tanto, né, gente? Me perco também. Mas eu me acho. Mas é assim. O que poderia fazer? Eu me transformaria. Eu crio o tempo inteiro. Vai saber lá por que minha cabeça é assim, é bagunçada? Não sei. É 1 milhão de coisas dentro da cabeça, mas não estão compartimentadas. Talvez por causa disso que eu acabo criando outras coisas. Porque como elas não estão compartimentadas, não estão etiquetadas, na hora eu pego tudo e faço algo. Então, não adianta você vir com um modelo para eu seguir. Eu não consigo seguir nada. Nada. Mas isso tem a ver com o meu temperamento. E é isso que eu comecei essa introdução com vocês para vocês começarem a perceber o quão diferente nós somos e tá tudo bem. Só que, infelizmente, não falam isso pra gente quando nós somos crianças. Sabrina, eu sempre cresci, eu cresci com uma sensação tão grande de incompetência por causa da minha desorganização. Eu sempre olhei para mim e eu tinha tanta raiva de mim pela minha desorganização. Mas eu não consigo. Eu consigo ser o mínimo. Não consigo ser aquela pessoa que tá tudo certinho, etiquetado, tudo. Aí a Noelle fala assim, mãe, tem um monte de livro aqui. Aí eu já botei os livros em cima. Aí acabou a parte, tem livro na sala, tem livro no meu quarto, tem livro no baú, tem livro aqui embaixo. Aí a Noelle fala, mãe, por que você não pega e fica só com os livros que você gosta, tá usando? Eu falei, eu preciso ter tudo perto de mim. Porque às vezes um título de um livro me faz pensar em algo. Então, é uma coisa assim, eu quero tudo ali perto de mim. Então, às vezes, não dá. Então, eu cresci com essa sensação de incompetência pela minha desorganização muito grande. E até hoje, eu tenho que lutar, porque senão eu entro em muito sofrimento. Eu só consigo sair do sofrimento quando eu falo, Sabrina, para você exercer a função que você exerce hoje, para você ajudar as pessoas da forma como você ajuda hoje, a moeda é desorganização. Não estou falando que eu não possa melhorar, tá? Eu posso melhorar, eu devo melhorar, mas eu nunca vou ser o primor da organização. Sempre vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer muito esforço. É diferente de uma pessoa que naturalmente ela é. Então, começando aí por mim, o que eu quero falar com vocês nesse dia de hoje é sobre os temperamentos, que hoje a gente pega 4 temperamentos como os principais para a gente, sabe, naturalmente você entender o outro e a si mesma. E quando você começa a entender isso, você se aceita e aceita o outro. Você começa a aprender a falar com você e a falar com o outro. E a sua vida vai ficando melhor, você vai gastando menos energia com briga interna entre você e entre o outro. Aquela confusão interna sua
pessoa, de não se aceitar. Ok, eu consigo o mínimo, eu vou aprendendo, mas eu não vou ter culpa agora. E quando a culpa vier, você consegue lidar com a culpa. Você consegue lidar com a sua insuficiência, talvez. Então, a gente hoje, para a gente entender um pouco mais o ser humano, tem 4 temperamentos que a gente fala, que é o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São 4. Então, hoje, começando aí pelos 4 temperamentos, esses 4 temperamentos, eles têm um símbolo cada um. Então, a gente tem o sanguíneo. O sanguíneo, o que é o sanguíneo? O sanguíneo é o ar. A gente traz o simbolismo do ar. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Vou falar com vocês agora do sanguíneo, tá bom? E isso, só de vocês ouvirem aqui o que eu vou falar para vocês, eu quero que vocês percebam você e uma outra pessoa, que você comece a identificar essa característica. E comece a perceber o que você está exigindo dela. Então, o sanguíneo, o simbolismo é o ar. Eis que te digo, eu sou uma própria sanguínea. Sou sanguínea de carteirinha assinada, autografada por outro sanguíneo maior na Bíblia, que foi Pedro. A Bíblia usa o Pedro para falar de sanguíneo. Isso não é um conceito bíblico. Esse conceito ele vem de muitos anos antes de Cristo. Agora eu não lembro direito quantos anos é. Então, eu sou uma sanguínea. Ar. Sanguíneo, ar. O que é o ar? O ar envolve, o ar penetra, o ar pega, assim, as pessoas e traz junto com ela. Ela está envolvida, ele se adequa, ele consegue estar com pessoas, ele consegue abraçar pessoas. Não tem resistência. Então, o sanguíneo, ele é, primeira característica, já começando pelo que eu falei, não é organizado. Então, você que é uma esposa, que é casada com um sanguíneo, por favor, não coloque esse homem em sofrimento, porque a gente entra em sofrimento quando vocês começam a exigir algo da gente que a gente não consegue dar. Não da forma como você quer que a gente dê. Porque uma pessoa melancólica, ela é extremamente organizada. Então, se você é uma mulher que é melancólica e casou com um sanguíneo, ferrou, porque você vai querer as coisas milimetricamente organizadas e o sanguíneo não consegue, porque é o que eu falo aqui com a Noelle, às vezes a Noelle fica louca comigo, eu falo, Noelle, começando pela minha cabeça, não é uma coisa, eu tento, por isso que eu falei, eu quero uma assistente com toque de organização, para que eu nem desorganize ela, porque não é, mãe, você desorganiza a minha cabeça, eu falo, mas é para alguma coisa, é para um bem. Deus não ia fazer uma pessoa desse jeito se não fosse para algo, se não fosse para... Não existe negativo e positivo, existe o temperamento, é a pessoa, ela é assim. Então o sanguíneo, ele é desorganizado, então você melancólico não tenta, você vai ajudar, você vai me ajudar a ser mais organizada. Você vai me ajudar, você vai me mostrar o caminho. E eu vou aprendendo. Manca, mas vou aprendendo. Mas não tente que eu seja igual a você ou que seu marido. Eu estou falando a mim, porque eu sou sanguínea de carteirinha, então eu sei o sofrimento que a gente inflige ao outro quando você cobra do outro aquilo que ele não consegue te dar. Não da forma como você quer. Aí você tem um filho extremamente organizado. Ele sabe onde está tudo, ele sabe onde está a mochila, o caderno dele. Gente, vocês têm que ver meus cadernos. Queria que fosse diferente. Mas eu vou com uma letra, começo com outra, continuo com outra letra, escrevo aqui no meio, daqui a pouco eu escrevo no meio, no outro meio do caderno. E assim vai. Eu sou assim. Queria muito ser diferente, mas sou assim. Então, sabe, seu marido perde chave, você fica com muita raiva. Já falei, adianta, respeita, respira fundo. Ou então, vocês que estão namorando, pensa, aquela pessoa nunca vai ser você. Você não muda. Temperamento a gente não muda. Temperamento é aquilo que a pessoa ela é, como ela se apresenta no mundo, como ela experimenta o mundo. Vem com ela. Não tem nada a ver de contexto familiar. Não tem nada a ver de contexto social, não tem nada a ver. Lógico, tem pessoas que são a mais, tem pessoas que são mais abrandadas, mas não tem nada a ver com isso. É a forma que a pessoa é, como ela se apresenta, como ela experiencia o mundo, como ela vive. Então, não vai mudar, pode atenuar, pode melhorar, mas isso a duras penas.
a duras penas. E saiba uma coisa, que se você é lá a esposa melancólica, que é toque de organização, e o seu marido é lá o sanguíneo, que não é organizado, o que acontece aí, gente? Foi a grande sacada, assim, isso tá na cara, lógico, mas sabe quando você aceita isso? Aceita, você veste isso. Foi quando eu vi que, ok, eu sou assim, eu tenho essa parte aqui, mas eu tenho uma irmã que tem a outra parte, e junto a gente se completa, a gente se organiza, a gente fica mais forte, porque eu sozinha, eu sou uma parte, com o outro, eu me torno muito mais forte. E é o que eu falo, é o meu discurso aqui em casa o tempo inteiro, e hoje todo mundo tem esse mesmo discurso. A Noelle sabe que eu completo ela aqui, e ela me completa, e que eu sei que eu irrito Noelle às vezes profundamente, porque a Noelle é uma colérica de carteirinha, assinada dos dois lados, meta, objetivo, traçou, vive por meta e objetivo. Fica louca. O que é o quê? Meta, objetivo. Eu quero meta, eu quero objetivo, mas não é da forma que o colérico, ele tá lá, ele botou uma coisa na cabeça dele, ele traçou aquilo e acabou. Não existe. Ele tá voltado para cumprir a meta, o objetivo, competitivo, quer chegar, quer fazer, quer acontecer, é fogo, imprime a marca. Sim, mas em compensação, sou o oposto disso, sou sanguínea, então não é organizada. Não, normalmente, eu não vou liderar, normalmente não existe esse papel de liderança, de estar lá, vai lá, faz isso, faz aquilo, porque eu me adequo. Ah, não, tá certo, vamos assim mesmo. Ah, vamos enxergar aqui as coisas boas da vida, vamos tentar ver aqui, vamos tentar achar um jeito. E às vezes isso não é legal, às vezes você precisa, mas aonde eu falho nisso, eu tenho alguém que vai chegar e vai falar, não, mãe, tem que ser assim, ó, tem que ser assado. E às vezes vai me botar pressão. E eu tenho que entender que aquela pressão que está vindo ali é aquilo que está me faltando e está tudo bem. Vai me botar pressão para eu ser mais organizada, para ter minhas pastas no computador organizadas. E eu vou chegar e vou entender que aquela pressão ali é necessária para que eu melhore. Não é algo de perseguição, não é algo de ficar chateada uma com a outra, não é algo no sentido de chegar e desmerecer o outro. É uma situação que ela está na minha vida para me melhorar em alguns aspectos. Como eu estou na vida dela para melhorá-la em alguns aspectos. Não é voltada para fazer coisa, atividade, foco, rendimento, alto rendimento. E aí o que acontece? Não está ligado muito em pessoas. E hoje eu entendo essa maleabilidade dela pela convivência comigo, sabe? Mas ela não está ligada. Não está. Uma pessoa, a gente precisa de ter pessoas assim. Não é que ela não liga pra gente, não, gente. É que o foco o foco é cumprir, o foco é fazer, é chegar. E nós, sanguíneos, nos beneficiamos desse tipo de personalidade. Porque enquanto que a pessoa tá lá, focada lá, a gente está atrás, falando com todo mundo, brincando com todo mundo, recolhendo todo mundo, vamos lá, vamos junto, porque quer andar junto. Mas eu preciso dela para chegar nos lugares, chegar mais longe. Senão eu vou ficando aqui, vamos lá, gente, vamos pensar aqui, vou ficar aqui. Preciso, como eu estou falando hoje. Hoje eu preciso de uma pessoa de toque, de organização do meu lado. Essa pessoa, eu vou deixar ela louca e ela vai me deixar louca. Eu vou deixar louca por quê? Porque eu vou tentar desorganizá-la. E ela vai me deixar louca por quê? Porque ela vai tentar me organizar. Mas aí a gente acha o quê? Os pesos e medidas. Mas ao invés de você ver essa cobrança como algo ruim, você entende que aquilo é para você, é bom, te acrescenta. Ao invés de você chegar e ver lá aquele marido que não bota nada no lugar, você tem que falar assim, esse marido que não bota nada no lugar e que eu estou ajudando ele a saber onde é que são os lugares, esse cara, ele vai me deixar maleável, ele vai entender, porque senão você fica ali, ó, cristalizada, você e aí você fica, sabe o quê? Você fica chata. Então é aquela pessoa que ela te desconstrói. A gente precisa disso. A gente precisa estar com pessoas que nos desconstroem. Então, você vai ali fazendo o quê?
Você vai ali entendendo que o outro, aquilo que o outro te cobra, é aquilo que te falta. E que ele não está cobrando por mal, ele está cobrando para fazer você melhorar naquilo que te falta. Não é por mal, não leve não leve nada para o pessoal. Aprenda, faça isso com a sua família, eu fiz isso com a minha. Não é pessoal. Quando alguém me pede alguma coisa e eu esqueço, fiquei esquecida, a cabeça está na lua. Isso é uma das características do sanguíneo, que é extremamente criativo. A cabeça está na lua, está lá passeando em outro lugar. Comunicativo, envolve as pessoas, é um entusiasta, empolgado. Sou extremamente empolgada com tudo. Se eu não tiver outro que me puxa, eu vou embora. E aí eu vou entendendo que não é uma questão de pessoal. Quando alguém chega para mim e me pede alguma coisa, eu não fiz aquilo porque eu desdenhei da pessoa. Porque acontece isso. Quando você sabe que o outro é sanguíneo, você vai olhar para aquela pessoa, volto a falar, gente, você automaticamente vai exigir mais do outro, e a gente vai aprendendo, mas não é pessoal. Se você exigiu algo de mim, se você me pediu algo e eu esqueci, não acho que é pessoal, não acho que é porque eu não ligo para você, não acho que é porque eu desdenho de você, ou porque você não é importante. É porque é assim, é a minha personalidade. E é assim que funciona. Então você para de levar as coisas para o pessoal, indisciplinada, desorganizada. Hoje, que eu falo, né? Eu aprendi a lidar comigo mesma para tentar o quê? Para buscar ser disciplinada. Mas isso eu só consegui por quê? Porque eu aprendi a lidar com a minha mente, com o meu cérebro, a usar essa ferramenta. Então, hoje eu me amarro, aquilo que eu quero fazer, eu me amarro, eu negocio comigo mesma. E vai embora, mas eu sei que eu tenho que ter essas coisas comigo. Por quê? Porque eu sei que eu sou assim, mas isso não é defeito, isso é meu, isso veio comigo. Então, fala sem pensar, isso eu já melhorei muito. Então, hoje, o que eu vejo? Existem características em mim que são extremamente necessárias para que eu desenvolva, para que eu cresça, para que eu vá para frente, para que eu cumpra aquilo que eu vim cumprir. Pegar gente, conduzir gente, levar gente, falar com gente, empolgar gente. Tem uma linguagem extremamente metafórica, mas aí já é outra coisa. Mas entende que isso não é algo pessoal com você. Impulsiva. Começa uma coisa e não termina. Isso não tem nada a ver com desdenhar. Tem a ver com você. Não tem nada a ver, às vezes, a pessoa fala, procrastinadora. Não, só que a gente, conhecendo a gente dessa forma, a gente faz o quê? A gente começa a se policiar. A gente começa a olhar, opa, Sabrina, menos impulsividade, pensa mais. E quando você olha seu marido, você também compreende que ele não fez aquilo que você pediu para ele, não foi porque é pessoal, não foi porque ele desdenhou aquilo que você falou com ele, porque a estrutura dele é dessa forma. Ele nunca vai ser organizado, ele nunca, talvez, se você é uma esposa sanguínea, você gosta aí de estar no meio de todo mundo, você gosta de ir para festa, você gosta de ir para casa da sua mãe, de conversar com todo mundo lá, de ver seus primos. Você gosta de tudo isso, e seu marido, às vezes, é aquele melancólico que gosta de ficar mais quietinho, fleumático, gosta de ficar mais quietinho, mais reservado. E aí você fica com raiva, porque o seu marido chega lá na casa da sua mãe e fica lá quietinho. Às vezes conversa com um ou com o outro e já quer ir embora. Ah, mas não gosta da minha família, não quer nada com a minha família. Não tem nada a ver com sua família, tem a ver com ele. E tá tudo bem, e a gente vai olhando e vai compreendendo e vai aceitando isso dessa forma. E aí, olha só, o sanguíneo, também aqui, o sanguíneo, ele tem uma irritação. O fleumático, ele é a calma em pessoa. Ele é o ser, quase o Buda iluminado na Terra. É o fleumático. Sanguíneo não é assim. Sanguíneo, ele é empolgação, mas essa empolgação às vezes muda para irritação. E não é porque você é raivosa, é porque é assim, porque eu preciso das emoções muito fortes, afloradas, é o meu motor propulsor. Eu faço, o colérico faz aquilo que tem que ser feito. O sanguíneo faz aquilo que ele quer fazer. Então, o colérico, ele chega onde ele tem que chegar, porque ele sabe que ele tem que fazer, é o senso de dever. Ele tem que fazer isso e acabou.
Pois é, Regna. Tem que fazer e pronto, acabou. Eu não. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que estar apaixonada por aquilo que eu estou fazendo. Faço 2 lives por dia. Falo 1 hora. Eu ainda faço, dou mentoria, mais 2 horas, dou treinamento, mais 2 horas, 2 horas e meia. Chegam para mim e falam, Sabrina, a live tem que ser de 15 a 20 minutos. Eu nunca consegui dar uma live. Consegui dar uma vez, 15, 20 minutos, acabou. Não consigo. Por quê? Eu sou apaixonada por isso que eu faço. Eu preciso dessa paixão. Ninguém vai chegar para mim e vai falar assim, ó, tá atrasada, você tem que dar live hoje, ai que saco. Não, ninguém vai falar isso pra mim. As pessoas chegam pra mim, não acredito, Sabrina, que você dá 2 lives por dia. Eu não consigo dar uma todos os dias, é muito difícil. Paixão, paixão. Ah, mas essa paixão tem que ser o motor propulsor de todo mundo? Não! Isso é meu, isso é minha característica, esse é o meu motor. E não significa que você faça por objetivo, calculado, pensado, organizado, que seja errado. Não! Somos pessoas diferentes e temos motores diferentes que nos alavancam, que nos levam para frente. Isso é com a gente, isso é com nossos maridos, isso com os nossos vizinhos, isso com nossos filhos, isso com todo mundo. E quando você percebe isso e que você olha para a pessoa claramente, lógico que você pode pegar um pouco lá do colérico, pode pegar um pouco, mas existe uma estrutura base. Então, o sanguíneo é essa pessoa que ela apaixona pessoas. Ela vai chegar na festa, ela vai falar com todo mundo, ela vai estar no burburinho lá de todo mundo, ela vai estar lá no meio de todo mundo. Essa é a pessoa sanguínea, com todas as coisas que são boas, que você se aproveita, tanto das coisas que você vai ter que carregar nela. Então, eu falo, né, aqui em casa, ó, vocês têm isso que vocês recebem de bom de mim para vocês. Mas, infelizmente, junto com isso, vem isso também. Então, aonde está o meu melhor, vai estar o meu pior. E não tem regra contra isso. Pega hoje, talvez sua relação esteja muito desgastada com seu marido, talvez a sua relação esteja desgastada com seu filho, ou qualquer outra pessoa. Para agora, faz uma reflexão. Quem é um sanguíneo que está aí ao seu redor? De repente, você mesma. Começa a perceber as coisas boas, as coisas que te incomodam. Começa a perceber e a trazer o bom daquela pessoa. Nossa, quantas vezes eu fiz isso com o Flávio? Eu tava assim, tem momentos que a gente fica assim com o marido da gente. Não sei vocês, mas eu fico. Tem horas que eu falo assim, nossa, não aguento mais, quero me separar. Sabrina, você é pastora, você sente o cinto? Claro que sinto. Só que eu me reorganizo. Começa a pensar tudo aquilo que você pegou dele de bom, que acrescentou na sua vida. Uma pessoa animada, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa empolgada. Às vezes você é uma pessoa que precisa de alguém empolgada do seu lado. Empolgado, tem uma vida vibrante. Só que junto com aquilo vem outras coisas. E onde está o melhor, está o pior do outro. E tudo bem. E vamos aprender isso e não exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Mas é melhor você entender o que ele não pode dar. O que fica mais fácil de você, sabe, aceitar. A gente está falando sempre em equilíbrio aqui, mas você vai simplesmente entender a carência do outro, e você vai ser misericordiosa com a carência do outro. Você vai ser bondosa em relação à carência do outro, em relação a suprir o outro, em relação a dar, porque a gente está aqui nessa de dar, e você vai dar aquilo que o outro tem? Não! Você vai dar para ele aquilo exatamente que ele não tem. E hoje você está usando para esfregar na cara dele. Então, ao invés de você pegar o que você tem, tudo que tem em você, veio com você. Está em abundância. Eu estou dando aqui para vocês, porque tem isso. Isso tudo que eu estou dando aqui para vocês é porque tem abundância em mim. Então, não adianta eu querer exigir. Só dá. E recebe o que ele tem para dar para você. Recebe com gratidão aquilo que ele tem para te dar, para acrescentar, porque com certeza tem muitas coisas para acrescentar. Começa a perceber aquilo que você hoje, tantas coisas que seu marido, seus filhos têm te ensinado, têm te ajudado, têm te, sabe, acrescentado, e você só está olhando para aquilo que ele não dá, para aquilo que você bate o pé e fala, eu quero isso. Tenho certeza que isso aí vai mudar muita chave na cabeça de vocês. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.